Bom, maior prazer em falar com o deputado federal, muito paciente, muito tranquilo, o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara. Major, como vai o senhor? Bom dia. Bom dia, Datena. Prazer falar com você novamente aí, sempre à disposição. Olha, a questão hoje em pauta, não é? E o senhor já sabe dessa questão, é que a OAB divulgou parecer ontem que afirma que a Constituição não prevê Forças Armadas como poder moderador. O próprio PGR, o doutor Aras, havia dado uma entrevista a respeito disso, depois mudou de posição. O senhor, como militar e líder do governo, como é que o senhor vê essa posição? O senhor entende que realmente não é constitucional essa função das Forças Armadas como poder moderador, se houver desequilíbrio de poder? Bom, Datena, eu vou me balizar também na própria manifestação do presidente da República, naquele vídeo que foi autorizado e teve a divulgação autorizada pelo ministro Celso de Mello, em que o próprio presidente falou que algumas pessoas no Brasil estavam interpretando errado o artigo 142. O artigo 142 da Constituição, ele define as missões das Forças Armadas, e que particularmente são três: a defesa da pátria, que é o combate ao inimigo externo, a garantia dos poderes constituídos, que na realidade, não tem uma lei que discipline exatamente do que se trate, e a garantia da lei e da ordem, essa sim que tem uma lei complementar, a Lei Complementar 97 de 99, que disciplina exatamente do que se trata, as hipóteses em que as Forças Armadas podem ser empregadas dentro da legalidade e da constitucionalidade para suprir a falta de um órgão de segurança pública que se encontra por qualquer motivo inexistente, insuficiente ou inadequado para aquela missão. É o caso, por exemplo, das greves das polícias e outros problemas maiores, como a questão ambiental. Teve uma operação de garantia da lei da ordem ambiental decretada pelo nosso presidente no ano passado, eu acho que foi estendida até. Bom, esse é o emprego das Forças Armadas no contexto do artigo 142 e regulamentado pela Lei Complementar 97. É claro que as Forças Armadas, até pela história, pelo contexto social que nós temos, e pelo fato de serem instituições armadas, tem até um filósofo aí do direito, que fala sobre os fatores reais de poder. É claro que eles são, na realidade, um fator de estabilização, um fator de garantir ou de mostrar para a sociedade como um todo que é preciso que haja um poder de autocontenção ou uma capacidade de autocontenção dos poderes em relação às atribuições dos demais poderes, para que não haja invasão de competência. Então eu vejo as Forças Armadas não vão participar de nenhum tipo de atitude antidemocrática, vão se manter, tenho certeza absoluta, dentro dos limites do que a Constituição e as leis prevêem, eu tenho certeza disso, mas, por outro lado, eu desejo, rogo, assim como o presidente tem feito, que a gente consiga uma harmonia entre os poderes suficiente e adequada para que a gente consiga combater o Covid-19 como sendo inimigo comum. E, para isso, a harmonia só pode ser potencializada ou até conseguida, de novo, se cada poder conseguir se autoconter diante das atribuições típicas e principais dos demais poderes. Aí sim nós vamos ter poderes independentes, mas sobretudo harmônicos. O senhor citou aquela reunião que foi divulgada a contragosto do presidente, que achava que devia ser divulgado só o que interessava. Falou que tinha capacidade de destruir a fita, não destruiu para realmente não pairar nenhuma suspeição. E que o ministro Celso de Mello teria exagerado em divulgar toda a fita, onde havia coisas que não interessavam à sociedade, não é? O senhor chegou a pensar em pedir suspeição do decano Celso de Mello como líder do governo ou não? Eu acho que eu fiz um posicionamento político a respeito disso. Acho que a manifestação do ministro Celso de Mello foi uma manifestação muito forte, com um viés político muito claro, e que deixou todo mundo preocupado. Não é natural, não é normal a gente ver uma manifestação político, e quase que político-partidária, porque se referiu aos bolsonaristas, uma manifestação política tão explícita,
contra um grupo político que hoje se encontra no poder, né? O presidente, ele falou do presidente Bolsonaro, né? Então, não é normal a gente ver um juiz de nenhuma instância fazer uma manifestação política tão explícita. E ainda mais no caso do ser o decano do Supremo Tribunal Federal, né, o que é o órgão máximo do nosso Poder Judiciário. Então, realmente, nós vimos com grande preocupação, além do mais, sendo ele o responsável por um processo que, inclusive, julga aí se houve ou não interesse, intenção ou efetiva interferência na Polícia Federal. Então, a nossa manifestação foi nesse sentido, mas eu acho que esse tipo de decisão tem que partir das partes envolvidas, de modo especial, se for o caso, né, do governo federal, do executivo, do presidente ou das demais pessoas que estão sendo avaliadas ou investigadas nesse processo. Olha, há algum tempo atrás eu mesmo perguntei ao senhor presidente, de uma forma simples, sucinta, direta, se ele pensava em algum golpe, se havia possibilidade de algum golpe militar. Ele brincou até, falou: Datena, você acha que quem vai dar golpe anuncia e tal, e afastou completamente essa possibilidade, que voltou ao assunto depois daquele discurso inflamado em que ele usou a palavra basta, chega e alguns palavrões, depois de algumas decisões do ministro Alexandre. Na contramão da história, o próprio presidente parece que está procurando uma reaproximação com o ministro, e o comandante do Exército parece que fez uma visita muito amistosa ao ministro. Isso significa que nós estamos entendendo que o poder executivo, do qual o senhor é líder desse governo, e as Forças Armadas estão tentando uma aproximação com o Supremo para evitar exatamente o desequilíbrio de poder, ameaça à democracia e combater a Covid-19. É mais ou menos isso que o senhor quis dizer na pergunta anterior? Eu vejo esses movimentos da mesma forma que você está expressando agora. É importante que haja esse tipo de aproximação e de distensionamento para que a normalidade institucional se mantenha como sendo a regra no país. Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Eu li na imprensa, se não me engano, acho que foi o ministro da Defesa. Ministro da Defesa, é isso. Que esteve com o ministro Alexandre de Moraes. E eu vejo como um bom movimento. Ontem também eu participei da posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE e presenciei lá na mesa de honra o presidente da República, vários ministros de Estado, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do TSE, o presidente interino do STF. Então, tudo isso, o presidente em exercício do STF, né? Então, tudo isso demonstra, e foi citado pelo ministro Barroso, como uma demonstração de que existe um caminho institucional e democrático para todas as questões que são postas e que precisam ser resolvidas com tranquilidade e com harmonia. Brigar não é bom em momento nenhum, principalmente num momento como esse que a gente está perdendo aí vidas e vidas, onde se recorde de mortes, não é? E o Brasil chegando a 30 mil mortos. Brigar em momento nenhum é legal, mas agora é absurdamente impróprio. Isso de uma maneira bem simples para que as pessoas entendam. O senhor não entende dessa forma também? É claro, o ideal para a gente é que a gente não haja desentendimentos ou brigas entre poderes. Eu vejo também que esse sistema de freios e contrapesos que a Constituição prevê é importante, foi desenvolvido aí há séculos, devagarinho, né, com a evolução nossa, permitindo que não haja uma sobreposição entre esses ramos do governo, vamos dizer assim, ou ramos do Estado brasileiro, que são os três poderes, de maneira que eles sejam efetivamente independentes. É o que rebateu o presidente da OAB, inclusive falando com a gente aqui, diz que isso é da época do Império e que foi mudado na última emenda constitucional. A questão do poder moderador, você está dizendo? Então, acho que a Constituição brasileira do Império foi a única, talvez até do mundo, da história mundial, que tenha previsto a existência do poder moderador, e na época o detentor do poder moderador era o imperador, né? Então, as constituições republicanas não trouxeram, a despeito de ter
variado muito também as competências dos diversos poderes. Já teve uma época que o Senado poderia rever até decisões judiciais, a depender do... Então, e isso já não existe mais na nossa Constituição atual. Então, eu acho que foi uma construção histórica para chegarmos até esse ponto. Por isso que é tão importante que as autoridades hoje constituídas busquem, como eu acho que estão buscando a partir de agora, o máximo possível de harmonia para poder haver um respeito entre as atribuições de cada um e a gente poder avançar de novo contra o inimigo comum, que é a Covid-19. Essa é uma discussão jurídico-filosófica e legal, que eu não tenho competência para isso, para discutir, mas há divergências, a gente ficaria conversando aqui até o ano 3000. Esse é o grande detalhe. Major, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor, mas que as entrevistas são entrevistas e que perguntas têm que ser feitas, não é? Claro. Por exemplo, o presidente Bolsonaro sempre dispensou a velha política. Aliás, sempre colocou a velha política como um dos fatores de que ele iria combater no seu governo. Parece que o presidente percebeu que combater a velha política significava arranhar um sistema brasileiro em que a gente vive aqui um presidencialismo cujo parlamentarismo é muito forte, quase que um parlamentarismo disfarçado. Você fica na mão de muita gente, né? O Lula, por exemplo, quando foi eleito presidente da República, abraçou o Antônio Carlos Magalhães, que eles quase se matavam a facadas. Depois ele deu a mão para o Maluf na eleição do Haddad, coisas que tais. Governar sem o parlamento no Brasil é uma coisa impossível. Essa história de verbas bilionárias, e o senhor é líder do governo, cargos e verbas para o pessoal do Centrão, alguns caras que fazem parte dessa velha política e são investigados e daí por diante, não significa que o presidente voltou atrás da sua perspectiva de antes de ser eleito presidente da República e que foi uma das bases positivas da sua campanha para acabar com esses medalhões que existiam na política? Atena, olha só, nós estamos vendo uma fase agora que o governo federal precisa, junto com o parlamento, dar respostas oportunas e eficazes no combate ao Covid-19. Se no ano passado não havia uma disposição muito clara do governo de ter uma base, hoje essa disposição está explícita. O presidente da República não loteou os ministérios, não deu nenhum ministério de porteira fechada para um determinado partido político, aos moldes do que os governos petistas fizeram. Diminuiu até, na verdade, o número de ministérios, né? Preservou as estatais, preservou os cargos principais dos ministérios e agora decide constituir uma base justamente e também para combater essa primeira onda que é sanitária, a segunda onda que vai ser econômica, para possibilitar a retomada na sequência das reformas estruturantes, administrativa, tributária, revisão do Pacto Federativo, revisão dos nossos fundos e também a PEC emergencial. E para tudo isso é preciso ter uma base aqui. Eu posso dizer que o presidente ele vai se valer, assim como a população brasileira, de toda a artilharia que nós temos aí para combater o mal feito na ponta da linha. Estou falando aí, e isso é do Estado brasileiro, não é só do governo. O Estado brasileiro tem essa artilharia, estamos falando do Ministério Público, do governo, do Poder Judiciário, das Controladorias Gerais da União e do Estado, do Tribunal de Contas. Então, tudo isso, hoje, inclusive com a expertise que foi desenvolvida no passado no combate a esses malfeitos no governo petista, nós temos um canhão apontado para todo mundo que for ocupar esses cargos. E o ano passado, o presidente fez um decreto editado pela CGU que discrimina quais são os critérios para ocupação dos cargos, tanto em termos de experiência quanto em termos de formação acadêmica. E isso vai certamente limitar para que haja ocupação, independente de quem indique, de que as pessoas indicadas sejam pessoas idôneas. E, por fim, dizer o seguinte, que as pessoas que estão ocupando os cargos políticos eletivos hoje foram eleitas pela mesma população que elegeu o presidente Bolsonaro. O ideal para a gente seria que nós tivéssemos que esses 57 milhões de votos refletissem diretamente uma quantidade de deputados que apoiassem o presidente
de maneira mais explícita e direta, mas infelizmente isso não aconteceu. Então teve um deputado aqui, o Paulo Eduardo Martins, que fez um tweet muito interessante. Ele falou: o presidente tem que jogar o xadrez do político atual com as peças que foram colocadas pelo mesmo povo que o elegeu. Então a gente vai ter que, com todo cuidado, seguir em frente para poder fazer as coisas acontecerem para o bem da população. Cá entre nós, as peças poderiam ter sido melhores, né? Mas é o que tem para hoje. Mas cá entre nós, algumas peças poderiam ter sido mudadas e continuam do jeito que estão, apesar de suspeição e tudo mais, mas é o que tem para hoje. Major, para encerrar, uma questão muito polêmica, né? Tá todo mundo falando hoje, o presidente Bolsonaro praticamente aí colocou como definitiva a posição interina do ministro da Saúde, que não é médico e tal, mas é um militar de logística, mais um militar no governo. Há muita preocupação de tanto militar no governo, os caras não precisam nem dar golpe, tem militar pra caramba lá. Agora, gozado, eu tenho uma visão, eu conheço dois militares, um muito bem, é o ministro Ramos, né? Conheci bem porque ele era amigo do Boechat, e toda vez que ele elogiava o Boechat, os comandantes do Exército quebravam o pau com o ministro Ramos, que é uma pessoa extraordinária, porque o Boechat se dizia francamente comunista, né? Mas o ministro Ramos, que é uma figura excepcional, e um liberal, eu conheço o ministro Ramos, dele eu posso dizer, e tive também uma boa impressão, muito boa impressão, apesar de nunca mais depois entrevistá-lo, eu já entrevistei 2 vezes, do ministro Braga Neto. Uma visão geral daquilo que ele pensa, gostei muito. Os outros ministros e os outros militares do governo conheço pouco, o senhor já entrevistei algumas vezes, eu vejo as posições que o senhor tem. Eu penso quase que na contramão do que as pessoas estão pensando, porque eu acho que esses militares que estão sendo colocados pelo presidente ao lado dele são muito mais moderadores de qualquer causa, com a exceção de alguns que são realmente mais afeitos aí à própria condição do militar, que é muito rígida, né? Mas a maioria me parece de elementos moderadores que até às vezes abaixam a bola do presidente quando ele se exalta. Eu não sei se eu estou enganado nessa observação minha. Datena, eu confesso que eu não sei exatamente assim qual é a capacidade de influência desses ministros em particular em relação, ou de cada um, sobre as ações do presidente. Eu sei que o presidente se aconselha muito com eles, conhece eles há muito tempo. Mas quem manda é ele, né? Mas ele é o presidente da República, entendeu? Ele tem uma personalidade muito, muito forte, eu acho que é característica também de quem chega a essa posição, né? Porque para enfrentar tudo que ele enfrenta no dia a dia, né, eu leio todos os dias um resumo dos jornais. Todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler. E 90% do tempo, uma parte considerável da imprensa trata o presidente de uma maneira muito ruim, né, criticando não só as ações, o que seria, acho que natural, razoável de acontecer, mas muitas vezes indo para ataque pessoal, realmente, com palavras muito ruins, né, com adjetivos muito fortes para o mal. E o presidente tem uma personalidade forjada não só na caserna, mas também aqui nos anos de embate na Câmara, que o impele às vezes também a ir para o combate, muitas vezes, né? Então eu vejo isso muito como uma reação também a essa parte da imprensa que fustiga o presidente, independente do acerto ou de uma ação dele ser criticável ou não. E vejo como positiva a presença dos oficiais generais, né, pela experiência de vida que tem, pela proximidade, inclusive, da maneira como pensam, que é muito semelhante a como o presidente pensa, porque somos todos, né, formados na mesma academia militar. Então, acho que isso aproxima, né, os valores são os mesmos. Eu fico feliz aí de ver essas pessoas perto dele. É que o presidente também, antes de ser atacado, às vezes ele ataca os caras, né, na imprensa. Então, a cada ação cabe uma reação. Eu tive uma conversa com o presidente da República,
Mas é aquilo que eu falei, o Bolsonaro é o Bolsonaro, não adianta você tentar mudar o Bolsonaro, não. Mas quando eu tive uma primeira conversa com o presidente, talvez até pela minha franqueza para com ele, eu sempre fiz boas entrevistas com o presidente, porque não me interessa brigar com o presidente, me interessa ouvir o que ele pensa. Se eu brigar com o presidente na primeira pergunta que eu fizer, e depende da pergunta que eu fizer, ele vai brigar comigo, ninguém vai saber o que ele está pensando. Eu sempre pensei dessa forma, eu fiz longas entrevistas. Essa entrevista que eu fiz com ele, tinha acabado de ser eleito presidente da República, eu fui até a casa dele lá na Barra, eu olhando assim, ele com aquela xícara de café, aquele copo de requeijão servindo café e tal, aquela casa, eu olhei para ele e falei assim, ô, presidente, eu sei que ladrão você não é, porque essa casa aqui é uma casa super simples, o jeito do senhor agir e tal. Agora, vem cá, o senhor já está eleito presidente da República, por que o senhor não para de criar encrenca com a imprensa? E para de brigar com os caras e pronto, acabou. E preside o Brasil, que é o mais importante. Eu disse isso a ele. Ele falou assim, mas os caras me atacam. E não tem jeito. A cada ação cabe uma reação. Eu acho que essa história não vai ser resolvida nunca, viu, Major? Eu tentei até apaziguar os ânimos, como tentei apaziguar os ânimos entre ele e o governador aqui de São Paulo. Talvez eu seja um péssimo diplomata, mas eu acho que o presidente não vai mudar de jeito nenhum. Quem ataca é atacado, ele ataca. Quando ele não é atacado, ele é duro. Não adianta mudar o presidente da República, ele vai ser assim até o fim do mandato. Mas, Major, foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado pelas explicações. Desculpe tomar o seu tempo importante aí, que a gente chegue àquilo que nós dois pensamos da mesma forma. Aí a gente pensa igualzinho. Precisamos acabar com essa brigaiada política. Claro que investigação sobre tudo tem que continuar sendo feita. É claro que casos que podem ser julgados têm que continuar sendo julgados nas esferas naturais, no foro adequado, mas o Brasil precisa se preocupar com o número de mortos que nós estamos tendo da Covid, e briga política não vai ajudar em nada. Foi um prazer muito grande falar com o senhor, principalmente pelas suas posições sempre moderadoras. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço, Datena, sempre à disposição por aqui, tá? Um grande abraço, tenha um bom dia aí para todos.